assíncrona, a não ser que eu realmente precise. Mas o Google tinha uma parceria com as universidades federais do Brasil e agora ele desfez a parceria. Então, a gente vai perder o Google Meet profissional aqui na UFC. Então, não vai dar mais para gravar pelo Google Meet. Daí eu vou dar um jeitinho, aproveitar que lá pelo meu projeto de extensão Economia em Foco, eu tive que aprender a mexer no StreamYard. Então, eu vou gravar por lá e deixar disponível no YouTube. Tem um esqueminha no YouTube que só pessoas que eu colocar numa lista conseguem acessar o vídeo, uma coisa assim. Eu não sei ainda direito como fazer, mas eu vou fazer. Então, de janeiro em diante, provavelmente, assim, comigo, as aulas assíncronas, se é que teremos nessa disciplina, vão ser pelo YouTube. Assíncronas eu acho que dá para manter pelo Google Meet, mas eu acho que por não ser mais profissional, depois de 1 hora, deve cair a transmissão. Então, a gente tem 1 hora de... Sim, pode falar, Nathan. Próximo ano, sem chances de presencial, o próximo semestre? Não, no não, final desse ainda. O No semestre final vai ser presencial, provavelmente. Ele o tá próximo falando do fim desse semestre e do começo do ano. É o finalzinho desse, porque pega janeiro até dia 10 de fevereiro, né? Então, essa reta final de modo virtual, né, que vai ser assim, com esse probleminha que eu estava relatando. Professor, sim, pode falar. Para sua aula do próximo semestre, quando perder o Meet, o senhor pode tentar fazer ela por meio de live no YouTube, pelo próprio StreamYard. Pois é, isso eu estava pensando A comunicação também, do chat pra e não salva cair. ela como vídeo não listado. E aí só Sim. quem tem o link consegue acessar. Sim, o problema de fazer por lá é porque daí, por exemplo, a pergunta do modo como você me fez agora, né, usando o microfone, isso se perde. Então, eu acho que perde o pouquinho de interação que a gente tem e acaba perdendo ainda mais, sabe, se for só pelo YouTube. Mas pode ser que eu faça por lá, né, não sei. Eu acho que o próprio StreamYard, em 1 ou 2 eventos do CA, a gente usou, acompanhei como usava o StreamYard, ele tinha como entrar mais pessoas na plataforma dele. Eu não sei qual é o limite, mas dependendo de quanto for, acho que dá para fazer a própria aula pelo StreamYard. Sim, como é que eu ia dizer? A versão grátis dele, se não me engano, são 10 pessoas dentro só. Daí eu não sei como é que é versões superiores, né? Ou se de repente a gratuita deu uma evoluída e eu tô por fora. Tem o Emanuel deu a ideia de fazer no Discord também. É mesmo. Discord eu nunca dei aula, eu uso o Discord para jogar, né? Tô jogando com outras pessoas, daí o áudio só. Talvez dê para fazer pelo Discord. Tem como... Sim, dá para usar os mecanismos do Discord para dar aula. Sim, porque aí dá para pra gravar, grava tela, só a tela né? normal. Acho que dá para compartilhar a tela. Enfim, vou dar uma estudada, eu não tinha pensado no Discord. É uma boa, Emanuel, obrigado a sugestão. Mas enfim, temos opções, né? Daí dá para ir tentando também, né? Dá para tentar uma no Google Meet e ver se ele cai ou não. Daí qualquer coisa de StreamYard, depois Discord. Enfim, a gente vai vendo. O que fazer igual também logo acaba, né? Porque 10 de setembro já tá aí. Quando virar o ano, tem recesso até dia 8. Dia 8 é um sábado. Então a gente volta só 14 de janeiro. Então 14, 21, 28, dia 4 é a prova. Então só tem mais 3 aulas depois da virada do ano. Então rapidão acaba, depois março presencial. Graças a Deus, tá chato já dar aula assim. Bom, gente, vamos lá então para... Professor, essa é uma dúvida que é porque eu não olhei o calendário. O semestre mesmo vai acabar quando? É 10 de fevereiro. Certo. Obrigado. Nada. Daí, enfim, depois do dia 10 ainda tem uma semana que é para quem pega recuperação, essas coisas, né? Mas ele acaba mesmo dia 10. Bom, gente, então, engatando aqui no assunto mesmo, né? A gente viu lá antes da prova, aquela aula lá de teorias do século XIX, e, enfim, lá a preocupação era muito diferente com o que a gente tem hoje e com o que a gente vai ver no hoje, que eu digo no mundo de hoje, mas também com a aula de hoje, que são os monetaristas. A preocupação lá era, assim, resumindo horrores a história, lá entre os bulionistas e os antibulionistas, currency school, banking school, era a moeda tem que ser conversível em ouro ou não. Quais as consequências de deixar de ser conversível ou de voltar a uma conversão.
papel moeda tem que ser conversível para ouro ou não? Se for, quem que pode emitir esse papel moeda? Quem que tem o direito? Qualquer banco? Daí o banco depois troca a sua nota própria pelo ouro que ele tem, ou é só um banco central? Enfim, as discussões giravam muito em torno disso, que era o período da humanidade em que se transicionou, a humanidade ficou séculos, né, com moeda metálica. Ali é quando a moeda metálica começa a perder espaço para a moeda bancária, né, ou para o papel moeda. E os depósitos começam muito incipientemente a circularem também como meio de pagamento. Então, obviamente que a teoria, toda vez que a gente lê uma teoria, a gente tem que pensar no contexto da época. Né? Então, no contexto deles, o mundo era esse, saindo de moeda puramente metálica, começando a ter moedas, né, papel moeda conversível, mas já começando a surgir papel moeda puramente fiduciária. A preocupação da teoria era essa: o que a gente, né, quais as consequências disso, o que a teoria econômica tem a dizer. Daí vem a TQM, a teoria quantitativa da moeda, que é uma teoria de inflação, mas ligada muito fortemente a teorias monetárias, né? Então, a inflação para a TQM é um fenômeno monetário. Quanto mais moeda, maior o nível de preços, ou seja, quanto mais moeda se imprime, mais inflação você vai ter. Quanto menos moeda você imprimir, menos inflação. E assim vai. Então, isso era o mundo da TQM. Daí vem o Wixel, ele dá uma certa inovada nessas ideias, porque ele introduz uma variável-chave para pensar o lado monetário da economia, que antes era pouquíssimo discutida, que são as taxas de juros. Daí ele fala da taxa bancária de juros, que é aquela taxa que os bancos vão estar cobrando para fazer os seus empréstimos. Daí, de novo, tem que lembrar que, na época, empréstimo era basicamente ou para governo ou para empresa. O empréstimo pessoal, perdão, era muito, muito pouco, muito incipiente, era para um ou outro grande empresário ou gente da nobreza, porque ainda havia nobreza de modo relevante na época, para fazer, tipo, construir uma mansão, gastar, sei lá, com carruagem, coisa do tipo. O grosso dos empréstimos eram ou para o governo gastar com guerra, ou para empresários fazerem aí as suas fábricas. Então isso foi o que o Wixel introduziu. Além disso, ele também introduz um conceito que se retoma muito fortemente aqui com os monetaristas e permanece até hoje no pensamento convencional monetário, que é a taxa natural de juros e outros conceitos de taxas naturais. Então, o produto potencial da economia, a taxa natural de desemprego, isso junto com a taxa natural de juros são as três taxas naturais, digamos assim, da teoria econômica. Se você está na taxa natural de juros, a economia está equilibrada, como já dizia o Wixel, e depois com os monetaristas, e mais recentemente com o novo consenso macroeconômico, se a economia acertou na taxa natural de juros, você está no produto potencial, ou seja, a economia está usando plenamente todos os seus recursos, e você está no pleno emprego, você está na taxa natural de desemprego. Todo mundo que está desempregado, ainda vai existir desemprego, mas seria considerado desemprego voluntário. As pessoas basicamente estão desempregadas porque querem. Mas o Wixel não introduziu tudo isso. Ele colocou só lá a taxa natural de juros, que equilibra oferta equilibra poupança e investimento agregados, e daí é nesse ponto de encontro que se tem a taxa natural de juros, e é na relação entre a taxa natural e a taxa bancária que você vai ter inflação, deflação ou equilíbrio. Depois vem o Keynes, e ele introduz ainda mais novas camadas de realismo, se a gente quiser chamar assim, porque ele diz, primeiro, taxa natural não existe, daí se isso é realista ou não depende do que a pessoa acredita, né, do lado teórico, mas para o Keynes, taxa natural não existe, o que se tem de taxa de juros é definida no mercado financeiro pela interação entre os agentes econômicos, entre os especuladores, e pela dinâmica de quem acha que o mercado vai cair, de quem acha que o mercado vai subir, ou seja, taxa de juros é um fenômeno de expectativas no mercado financeiro, isso para o Keynes. Então ele dá essa nova introduzida, mas ao explicar a taxa básica de juros desse jeito, o Keynes colocou um bocado a mais de realidade na teoria monetária, porque ele colocou o mercado financeiro, ele colocou especulação, ele colocou expectativas, agentes que acham que a economia vai para um lado e agentes que acham que vai para o outro, e que isso é fundamental para entender qualquer economia.
desde lá da época do Keynes até hoje, porque se todo mundo achasse que ela vai para o mesmo lugar, a Bolsa de Valores ou só subia ou só caía, ela não oscilava em nada. Então é a diversidade de opiniões que garante que, enfim, bolsas de valores seja algo que funcione minimamente bem, que mercado monetário exista, enfim, se todo mundo achasse, todos mesmo achassem as mesmas coisas, seria muito... A economia ela só explodiria, né? Ou para um lado ou para o outro, seria como a manada toda corre para um lado, depois corre toda para outro. Então a gente viveria de extremos, se todos acreditassem nas mesmas coisas. Então essa é uma grande inovação que o Keynes traz. Outra que ele traz é a questão de demanda por moeda. Ele diz, a moeda não é só um negócio que se joga na economia e pronto, se tem muita vai ter mais nível de preço, se tem pouca vai ter menos. Ela não é só meio de troca, ela também é reserva de valor. E daí com isso surgem outros tipos de demanda por moeda, pode ser demanda precaucional, pode ser demanda especulativa. Depois ele coloca o motivo financeiro, então o Keynes coloca motivos para se demandar moeda, além daqueles que a TQM coloca tradicionalmente, que é para transacionar mercadorias no lado real da economia. Então essas são as inovações que o Keynes traz. Daí, enfim, Keynes fez isso aí ao longo final dos anos 20, começo dos anos 30, Segunda Guerra Mundial, as pessoas só estavam preocupadas em não morrer, em não deixar os nazistas e os japoneses tomarem conta do mundo. Depois que tudo se acalmou, volta-se a ter mais teoria econômica, as pessoas conseguem pensar em coisas para além da guerra, e a economia muda, a ciência econômica muda da Segunda Guerra para frente, né, no pós-guerra para frente. Porque antes se usava matemática, mas não era todo mundo. A teoria geral do Keynes tem pouquíssimas equações lá dentro, se não me engano, tem só um gráfico, e eu nem lembro se chega a ter o gráfico mesmo, ou se eu vi em outro lugar que estivesse analisando a teoria geral. Então, tinha gente que trabalhava com equações, o Marshall, antes do Keynes, é um livro cheio de equações, o Walras é só equações, mas não era unanimidade. Dava e era possível ser um economista influente, como o Keynes foi, publicar um livro que todo mundo leu, sem ter equações. Do pós-guerra para frente, isso começa a ficar cada vez mais difícil, porque a teoria começa a se utilizar cada vez mais da linguagem matemática. E começa a se usar econometria, porque começa a ter, de um lado, mais dados para você poder usar a estatística, e daí com isso também tem avanços na própria teoria da estatística. Então, por exemplo, contabilidade social, medir o PIB, os componentes do PIB, ter uma matriz insumo-produto, desemprego, inflação. Não é que nunca se teve dados disso antes da Segunda Guerra Mundial, mas é que por conta do esforço de guerra, se criou o esforço de mensurar as coisas na economia. Porque guerra acaba sendo um fenômeno não só bélico, das pessoas irem lá dar tiro e soltar bomba um no outro, mas é um fenômeno também produtivo. É quem consegue produzir coisas mais rápido. Não adianta dois exércitos estarem ali se matando uma hora, morre gente, quebra uma peça, um negócio explode, você tem que dar conta de repor. Tem um novo soldado para mandar a campo, todo equipado, explodiu um equipamento, põe mais equipamento, caiu um avião, constrói outro avião. Então tem esse lado produtivo também. Os governos na Segunda Guerra, ao longo da guerra, se preocuparam com isso. É dali que sai um campo que é muito importante hoje, que é a pesquisa operacional, que é algo que se estuda mais lá na engenharia de produção e tal, vem muito disso, né, desses esforços de ver, bom, para eu produzir tantos armamentos, eu tenho que ter tanto de aço, tanto de ferro, tanto de pólvora, tanto de óleo, tanto disso, tanto daquilo. E, bom, quando a guerra acaba, os governos veem, olha, eu consigo ter muitos dados da economia, eu consigo estudar esse negócio. Então, surgem bases de dados. Não que não existissem antes, mas agora tem muita base de dados de um jeito mais amplo. Antes era, tipo, produção em uma cidade específica, em uma província específica. Depois da guerra se tem em mais larga escala. Isso possibilita usar a econometria para testar empiricamente as teorias. Então, do pós-Segunda Guerra para frente, a teoria é feita de modo matemático e tem esse lado empírico, econométrico, que antes era mais difícil de ter. Daí isso se reflete lá nos neo-keynesianos, ou velho-keynesianos, ou síntese neoclássica, dá para chamar de um monte de nomes, quando eles pegam as ideias do Keynes, de demanda por moeda, e fazem elas ficarem melhor, né, deixam elas mais complexas. Daí aqui, o modo como eu mostrei duas dessas teorias para vocês foi bem simplificado,
Eu evitei ao máximo a formalização matemática, porque eu sou um tanto contra usar, a nível de graduação, formalização matemática fora de micro, macro e econometria. Eu acho que tem que ensinar para vocês, mas não deve ser o foco de toda a santa disciplina no curso. Enfim, eu posso estar errado, mas é algo que eu penso. Então, tentei pegar um pouco mais leve na formalização, passar só o feeling geral. Bom, essa é a grande recapitulação das últimas aulas. Alguém queria retomar algum tópico desse, tirar alguma dúvida, alguma curiosidade? Tá tranquilo? Toco adiante? Como é que tá aí a situação? Tranquilo, professor. Bom, se tá tranquilo, daí agora deixa eu botar os slides, vamos para a teoria monetarista. Vamos hoje ver ele, Milton Friedman. Pode ser que muitos amem, pode ser que muitos odeiem, pode ser que muitos nunca tenham ouvido falar, né? Pode ser qualquer coisa. Deixa eu ver se passou aqui já. Aí, saiu os slides. Então, tá aqui ele, sorridente. Este é o grande nome por trás da escola monetarista. É óbvio, ele não é o único. E ele não fez só trabalhos em cima da teoria monetarista. Ele trabalhou uma porção de outras coisas. Ele não foi só um economista, né, um pensador econômico. Ele foi também ativista político. Ele escreveu vários livros. Teve até programa de TV que acho que tem no YouTube, tem como assistir, explicando economia e tal. Mas ele sempre foi um grande assim, defensor, né, ou militante, se a gente quiser usar essa palavra, de uma visão mais liberal da economia e sempre defendeu essas pautas. Daí tem o lado teórico dele, que a gente vai estudar, que é o lado teórico do Milton Friedman, obviamente, para manter o foco. Né? Ele ganhou o Nobel de Economia em 76. No doutorado, quem orientou ele foi um outro vencedor do Nobel, que foi o Simon Kuznets, que é um economista que tem muito estudo na área de ciclo econômico, crescimento econômico. Foi um dos primeiros a criar a contabilidade social, o Kuznets, então ele também estava nesse processo que eu acabei de narrar, né, de começar a ter estatística, bases de dados e tudo mais. Bom, o Friedman, como eu falei, né, tem contribuições na economia monetária, na macro também, ele tem uma teoria de função consumo, que eu acho que eu vou falar brevemente aqui para vocês, não me lembro, e enfim, foi militante também. Então, a aula hoje, ela se confunde muito. Às vezes eu falo os monetaristas, às vezes eu falo o Friedman. Dá quase para intercambiar, os termos são quase sinônimos. Porque o grande expoente da escola é, de fato, o Milton Friedman. Então, vamos ver aqui algumas das ideias dele. A primeira que eu vou apresentar aqui para vocês é a ideia de renda permanente e demanda por moeda. É a última vez que aparece demanda por moeda em alguma teoria. O Keynes começou com isso, os neo-keynesianos aumentaram, os monetaristas foram um pouco mais a fundo, mas a partir da próxima aula que a gente entra nos novos clássicos, esses nomezinhos eu sei que é meio chato no começo para captar bem a diferença entre eles, mas a partir dos novos clássicos, eles deixam de se preocupar com demanda por moeda. Não que eles não achem que seja relevante, mas meio que eles, assim, já se teorizou muito em cima disso, não tem mais o que extrair daí. Daí é um tema que acaba ficando escanteado, não volta mais. Então, é a última vez que a gente vê isso. Então, como que era para os keynesianos? Essa parte aqui da aula eu faço umas comparações com ideias keynesianas para poder ver a diferença. Né? Então, para a teoria keynesiana ou neo-keynesiana, a função consumo é algo mais ou menos assim. E ela está descrita desse jeito na teoria geral. Agora, se não me falha a memória, não tem a equação. Mas lá na teoria geral, Keynes lança, ele escreve textualmente, basicamente, essa equação. Daí os neo-keynesianos depois que formalizam. Né? Então, o consumo tem uma parte que é o consumo autônomo, que as pessoas vão estar consumindo independente da renda. Seria algo pensado assim como a subsistência, um consumo que sai de riqueza acumulada, né? E uma propensão marginal a consumir da renda. E esse número C é menor do que 1, ou seja, quanto mais renda você tem, você não vai estar sempre todo novo real que entra na sua mão, você não vai gastar todo esse R$1, você vai gastar menos.
Na prática mesmo, tem várias pessoas, quanto mais pobre a pessoa, maior é este C. Então, para o C pequeno. Então, quem é mais necessitado, ganhou R$1, vai gastar R$1, porque ele precisa gastar para sobreviver. Agora, quando você pensa em indivíduos mais ricos, para cada R$1 que entra, ele não vai estar gastando tudo. De modo que no agregado, você não vai estar nem num extremo nem no outro. Vai estar em algum ponto entre esses dois extremos. Então, essa é a ideia da função consumo keynesiana. Daí, jogando isso na definição do PIB, que PIB é consumo mais investimento, gasto do governo, exportação menos importação, a gente chega nesta equação aqui, só jogamos o C nesta parte. Agora a gente vai passar este C minúsculo para outro. Esse aqui vocês já devem ter visto, né, em macro. Então, a princípio não é para ser uma grande novidade para os da economia. No outro lado vai ficar Y, né, se deixar em evidência, vezes 1 menos C. Daí esse, entre parênteses, a gente pode jogar de volta para o outro lado. E vamos ter este termo 1 sobre 1 menos C, que multiplica todo o resto. Se você não teoriza mais em cima, então na prática você meio que diz que o PIB é determinado por essas coisas aqui. Lógico que depois os modelos, né, eles não param aqui, eles vão dar uma teoria para investimento, uma teoria para gasto de governo, uma para exportação, uma para importação. Isso aqui aumenta muito. Qualquer livro básico de macro, né, pegar lá no ISLM, qualquer versão um pouquinho mais sofisticada já abre tudo isso aqui. Mas o básico seria o seguinte, sendo assim, o consumo, se o consumo agregado se comporta, ou se ele é bem descrito por uma equação desse jeito, e se esse C minúsculo é menor do que 1, então nasce uma coisa que é o tal multiplicador keynesiano, de modo que daí aqui abre-se espaço para uma política fiscal. Se o governo gasta, se ele aumentou o G, ele vai aumentar o Y mais do que ele aumentou no G. Para cada R$1 que ele colocou de gasto do governo, a economia gira, né, esse dinheiro roda, e ele gera mais PIB do que esse R$1 que entrou no início. Por quê? Intuitivamente, o governo gastou R$1 com uma obra, pagou salário de alguma obra. O peão da obra vai comprar alguma coisa no mercadinho, daí o dono do mercadinho vai ter mais dinheiro, daí ele vai, por sua vez, gastar mais. Tem uma historinha que eu sempre conto, não sei se eu já contei aqui. Daí se eu já contei, vocês me interrompam, tá? Porque contar a mesma história várias vezes no mesmo ambiente é coisa de velho e eu não quero estar ficando velho ainda. Mas é uma historinha, chega um viajante numa cidade, ele vai olhar um quarto de hotel. Eu já contei essa história ou não? Eu acho que já, né? Vocês lembram dessa? Não? Lembro não. Pois então eu contei na outra turma, então vocês vão ouvir a minha velha historinha. Eu, quando tiver professor perto de aposentar, eu vou estar de novo nessa história. Daí, quando eu tiver velho, eu vou me esquecer e vou contar várias vezes em todas as turmas, para ninguém esquecer. Chega um viajante numa cidade pequena de interior, chega num hotel e ele, já era noite, ele estava cansado de viajar, queria ver os quartos do hotel, porque era o único que tinha na cidade pequena, e ele chegou, já pagou antecipadamente para o dono do hotel, e ele falou, olha, já que só tem eu aqui, né, tá muito parada a cidade, deixa eu pelo menos ver os quartos, porque eu quero escolher, enfim, né, o que eu achar melhor, já que não tem movimento, né, a gente tem tempo para fazer isso. Então ele pagou, deu o dinheiro pro dono do hotel, e o dono do hotel foi mostrar os quartos para ele. E o dono do hotel pegou a nota que o viajante deu, e passou de cantinho pro filho dele, e falou, ó, vai lá no açougueiro e paga que eu tô devendo. Daí o filho dele correu lá, deu a nota pro açougueiro, o açougueiro pegou aquela nota, sei lá, R$100, e agora eu vou pagar o que eu tô devendo pro padeiro. Daí ele foi lá na padaria, bateu na porta dele, ó, tá aqui os R$100 que eu tava devendo de pão. Daí o padeiro pegou, olha só, eu tava precisando de dinheiro mês passado, peguei emprestado do dono do hotel, vou lá devolver. Ele vai lá, devolve pro dono do hotel. Nisso o viajante viu todos os quartos do hotel, achou uma porcaria e falou, eu vou dirigir mais um pouco, mesmo cansado, que o hotel é muito ruim. Devolve meus R$100. Daí o dono do hotel fica meio, né, putz, já passei os R$100 adiante, entra o dono da padaria, tá aqui os R$100 que eu tava te devendo, o dono do hotel pega, ó, tá aqui os R$100 para você, o viajante vai embora. Moral da história, dinheiro circulando faz mágicas acontecer. Era uma cidade que tava um monte de gente se devendo R$100, não tinha uma clearing house para equilibrar os pagamentos. Chegou o viajante, essa nota de R$100 rodou, quitou os débitos, pronto.
Temos uma economia fresca, pronta para as pessoas se endividarem de novo e fazer a roda girar. Então, não é exatamente isso por trás da ideia do multiplicador, mas dá para entender por meio disso. O governo gasta, esse dinheiro vai girar. Pessoas vão pagar dívidas, o que vai liberar espaço para ela pegar mais crédito. Vai melhorar a situação financeira da pessoa que concedeu o crédito. Vai gerar mais gasto, vai gerar, enfim, pode gerar mais investimentos, mais emprego. Essa é a ideia intuitiva por trás do multiplicador. Matematicamente, é o que está em tela. Obviamente, isso aqui se complexifica muito, porque daí tem que botar os impostos, que daí diminui o multiplicador, tem que botar propensão marginal a importar, que também diminui o multiplicador. Então, esse multiplicador ele é grande, se fosse botar matematicamente, aqui. Quando a gente só está abrindo o consumo. Se a gente vai abrindo o resto, daí ele vai diminuindo. E, enfim, só para encerrar essa parte, a curiosidade, né? É um campo muito fértil, e nos últimos anos, desde a crise do subprime para cá, ele tem sido muito estudado, tentar estimar empiricamente estes multiplicadores. E antigamente se estimava esses multiplicadores do tipo, vou estimar o multiplicador dos gastos do governo. Então você estimava um número, um valor. Hoje o que se estima são vários multiplicadores. Então hoje a teoria convencional pensa que não existe um multiplicador do gasto, e sim múltiplos multiplicadores dos gastos, porque uma coisa é o governo gastar mais, por exemplo, com pessoal. O que é gasto de pessoal? É mais salários, né? Empregar mais pessoas ou aumentar o salário dos funcionários públicos já contratados. Outra coisa é ele gastar com infraestrutura, outra com saneamento básico, outra com transferência de renda, outra é dar subsídio, que é uma perda de receita, mas contabilmente se lança como um gasto. Enfim, tem vários tipos de gastos de governo e todos eles também têm diferença conforme a parte do ciclo econômico. Uma coisa é você gastar quando a economia está em recessão. Vou tentar desenhar aqui um grafiquinho. PIB e tempo. Daí vem o ciclo. A economia cresce, daí para de crescer, daí cai. Se for do Brasil, ela fica aqui embaixo e não sai mais. Se for qualquer outro país dela, cresce de novo, depois cai, assim vai indo. Uma coisa é o governo gastar aqui embaixo. A economia está pronta para crescer, está começando a crescer. Outra coisa é você gastar aqui em cima, quando você já está no topo. Outra é aqui, quando começou a cair. Então tem pontos diferentes no ciclo e isso influencia o gasto do governo. O que se tem estimado hoje, de consenso para vários países, incluindo as estimativas para o Brasil, se você gasta aqui embaixo, o multiplicador é bem alto, se você gasta aqui em cima, ele é bem baixo. Se você gasta com transferência de renda e investimentos em infraestrutura, o multiplicador é muito alto. Se você gasta com pessoal, já não é tão alto. Se você gasta com subsídio, o multiplicador fica abaixo de 1. Ou seja, o governo gasta R$1 e a economia não gira em R$1. Ela gira em alguns centavos. Tipo 80 centavos, 90 centavos. Ué, mas o governo injetou R$1. Onde é que foi parar o resto? Não foi gasto. Ele ficou parado. Então, essa é a ideia dos multiplicadores do gasto. Enfim, só uma pequena digressão aqui na aula, que é um tema que eu acho interessante. Mas começou aqui, com os keynesianos, lá o Keynes lançando a ideia na teoria geral, depois, quando formalizaram, viram que dava para fazer isso aqui, enfim. Daí, colocando alguns números, por exemplo, se a propensão marginal a consumir é de 0,8, ou seja, para cada R$1, as pessoas gastam 80%, ou 80 centavos. Então, o multiplicador é 5. É só jogar aqui 1 sobre 1 menos 0,8, fica 0,2. 1 dividido por 0,2, 5. Então, se o governo gastar R$1, esse R$1 vira R$5. Ele gira bastante. E, obviamente, isso é um argumento a favor da política fiscal. O Milton Friedman, ele escreveu um livro. Na época, não era essa capa, obviamente, porque é um livro de 57. Essa aqui é uma... E ele nem tinha ganho o Nobel ainda. Esta é uma capa da versão mais recente, de 2000 e alguma coisa. Mas esse é o livro dele. É uma teoria para a função consumo. E ali ele descreve a teoria da renda permanente. Ao descrever a teoria da renda permanente, ele coloca em dúvida toda essa história keynesiana, porque se o consumo não é bem descrito por esta equação, e sim pela do Milton Friedman, daí esse multiplicador é muito pequeno. E daí não tem mais tanta margem de manobra para você fazer política fiscal.
Se o mundo corresponde mais a esta ideia keynesiana e menos a do Milton Friedman, daí vale a ideia do multiplicador. Daí as econometrias foram vir mais profundamente, né, recentemente, e deram mais peso para a ideia do multiplicador, com todos os poréns que eu acabei de falar. Né? Não é sempre. Às vezes não funciona. Então, para o Milton Friedman, renda não é só renda. Não é como, deixa eu voltar rapidinho na equação, não é só uma propensão marginal a consumir da renda. O Milton Friedman tem dois componentes na renda que as pessoas olham quando elas vão decidir gastar. Um é a renda permanente, daí o nome, né, teoria da renda permanente, e outro é a renda transitória. Então a pessoa ela tem dois tipos de renda, um que ela sempre ganha e um que às vezes ganha um a mais, às vezes um a menos. Enfim, se fosse a menos aqui, a equação daí fica mal escrita do jeito que está. Então vamos pensar que a pessoa sempre tem ali um salário fixo mais uma comissão de vendas. Se não vender nada, não ganhou comissão, mas ganhou o salário. Ou é um vendedor, é um autônomo. Essa pessoa tem lá, sei lá, um carrinho de churros, vende pipoca, algo assim. Ela tem um mínimo que ela sempre recebe e às vezes fica acima desse mínimo. O que uma pessoa racional, argumenta o Milton Friedman, faria? Ela vai estar consumindo em cima do permanente. Ela não vai estar consumindo o transitório. Porque o transitório ela não sabe quando ela vai ter de novo. E daí o transitório, o aumento transitório na renda, que a pessoa faz, na verdade, ela aguarda para imprevistos. Então a pessoa está consumindo em cima da sua renda permanente. Tudo que é transitório, ela não gasta, ela poupa, ela aguarda. Daí com isso, deixa eu ver, aqui já acaba, mas eu vou voltar aqui na ideiazinha. Como que se contrapõe essa ideia do Milton Friedman com a ideia keynesiana? Se vai lá o governo e gasta uma obra, isso vai aumentar a renda da população, mas é um aumento de renda porque o governo gastou a mais agora. Se é um a mais agora, não é um a mais sempre, o que aumentou é a renda transitória, não foi a permanente. Sendo um aumento na transitória, as pessoas não irão consumir, elas vão poupar. As pessoas não consumindo, daí toda essa ideia do multiplicador cai por terra, porque você não vai ter esse dinheiro girando. O governo gastou a mais, as pessoas viram uma renda extra entrando, mas, segundo Milton Friedman, renda extra entrando, as pessoas poupam. Daí, com isso, a ideia do multiplicador não funciona. Enfim, essa foi a teoria de função-consumo. É bem mais complexa, porque ele escreveu um livro, né, em cima disso. Obviamente, aqui está bastante simplificado, mas, resumidamente, essa é a ideia por trás da teoria da renda permanente e da função consumo dele. Bom, por que eu estou explicando isso? Porque essa ideia da renda permanente volta no próximo slide, com a teoria dele de demanda por moeda. Então, é um conceito que ele usa para estudar consumo, mas também para estudar demanda por moeda. E porque é interessante esse lado, né, de comparar como o Milton Friedman argumenta as coisas e encontra meios de dizer, olha, o pensamento dos keynesianos está errado, política expansionista não necessariamente funciona, né? Ele tem um pensamento, a gente pode até discordar, mas dizer que não é elegante, bem pensado, eu acho meio difícil, né? Ele tem, enfim, eu acho isso, ele tem essa boa capacidade de criar argumentos. Dúvidas aqui, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, pelo jeito tá tranquilo. Vocês estão caladinhos hoje, o que está acontecendo? Estão gripados também? Tá tendo surto de gripe, né? Em vários lugares. Não sei aqui em Fortaleza se tá, mas vários lugares tá dando surto de gripe. Eu me surtei. Eu caí nessa. Bom, vamos lá. Demanda por moeda, então. Ela é time fazendo ficar triste. Não fala de time, Ismael. Não fala de futebol, não. Porque o meu caiu ontem pra Série B. Vamos deixar pra lá esse troço de futebol aí. Quem torce pro Fortaleza tá bem, né? G4. Vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Ano que vem vai ter jogo tá bom. Fala de futebol não, professor. Fala de futebol não. Não, eu posso falar, cara. Eu acho que difícil alguém tá pior que eu. O Grêmio caiu pra Série B. O de vocês, só vocês torcem, sei lá, pro Cruzeiro. Daí, vocês estão há 3 anos sem querer falar de futebol, né? Enfim, mas eu acho meio improvável ter cruzeirense por aqui.
Enfim, se tiver um, se denuncia aí, só para eu saber que tem. Então vamos lá, demanda por moeda, já que futebol realmente é um assunto que está meio assim. Para o Milton Friedman, o que depende a demanda por moeda? E daí ele não chega a pensar como o Keynes, do tipo, tem uma demanda de moeda para isso, daí tem uma demanda de moeda para aquilo. Ele pensa, não, tem demanda por moeda, daí tem os fatores. Enfim, é só um pequeno modo de descrever as coisas. E daí as variáveis às quais a demanda por moeda depende. Então, obviamente, renda. Quanto mais renda, mais moeda se demanda para poder gastar. Só que não é qualquer renda. É essa renda permanente aqui que eu acabei de mostrar. Então, se é transitória, a pessoa vai demandar moeda daí para poupar, para guardar. Não vai estar demandando para gasto. Um outro ponto, esse aqui é bem rebuscado, esse pensamento, é a relação entre riqueza humana e não humana. Que essa ideia de riqueza humana depois é muito utilizada por quem teoriza em cima das novas teorias de crescimento, né? Capital humano e tal. Acho que vocês não chegaram nessa parte ainda, mas quem é da economia vai se lembrar depois de capital humano. O que é a riqueza humana? É a capacidade produtiva de cada pessoa. É a sua educação, é a sua experiência, a sua habilidade. É o que a pessoa consegue fazer trabalhando. Essa é a riqueza humana. E é uma riqueza, segundo Milton Friedman. A riqueza não humana, daí é o que a gente costuma pensar como riqueza. É o material. É moeda, é o meu dinheiro no banco, são meus ativos financeiros, são meus bens físicos, tipo minha casa, um apartamento, uma fazenda, um terreno, uma máquina, uma fábrica, uma loja, esse tipo de riqueza que é a não humana. A riqueza humana não pode ser comprada ou vendida, porque ela está dentro de você. Você até meio que vende a sua força de trabalho, mas a riqueza está contigo ainda. Então, a riqueza humana, que está dentro de você, não pode ser comprada ou vendida, portanto, ela é menos líquida do que a outra riqueza. Eu posso vender um terreno, uma casa, uma fábrica, uma loja. Então, para um dado estoque de riqueza, se a gente quiser chamar de W, ficou bem feio esse W. Para um estoque de riqueza W, quanto maior for a parcela de riqueza humana dentro desse estoque de riqueza, maior será a demanda por moeda para compensar esta iliquidez. Caramba, professor, essa aqui foi fundo, não entendi. Então vamos de novo. Você tem um estoque de riqueza. Daí tem dois componentes, o humano e o não humano. O não humano é líquido, você consegue vender, você consegue fazer coisas com ele. O humano é ilíquido, está dentro de você não consegue tirar e vender. Então a sua riqueza tem esses dois componentes. Quanto mais riqueza humana você tem e menos riqueza não humana você tem, menos liquidez você tem na sua riqueza. Porque você está basicamente rico em coisas não líquidas. Mas você precisa de liquidez para fazer as suas transações. Então, como a sua riqueza não é líquida, você vai demandar algo líquido para poder fazer as suas transações. Daí você vai demandar o quê? Moeda, porque é muito líquido. Agora, se a minha riqueza está muito intensamente em riqueza não humana, coisas que eu posso vender, trocar, depois recomprar, está mais nisso e menos na humana, que é aquela que eu não consigo vender, bom, daí o meu estoque de riqueza é mais líquido, eu consigo movimentar ele. Então eu vou demandar menos moeda. Por quê? Porque a minha própria riqueza eu já consigo, se precisar, transformar em moeda, usar a moeda. Então eu não preciso ficar comprado, entre aspas, em moeda, eu não preciso estocar moeda, porque eu tenho riqueza que rende, e é uma riqueza líquida, eu posso passar ela adiante se eu precisar de liquidez. Então, para ele, demanda por moeda ela cresce, sendo W a razão entre riqueza humana e não humana, então a riqueza humana e a não humana. Então, quanto maior a humana, quanto maior este W, mais eu vou demandar moeda, porque mais liquidez eu vou precisar, para compensar a falta de liquidez do meu estoque de riqueza, que não é líquido. Terceiro ponto seria o custo de oportunidade, porque reter moeda tem seus custos também, não é só benefício. Então tem dois custos de oportunidade básicos. Um é o retorno que eu poderia ter se a minha moeda fosse investida em algum ativo financeiro, um juros, ou algum índice de bolsa de valores, coisa assim. Eu estou deixando de ganhar, eu poderia estar aplicando essa moeda.
E o segundo é a inflação. E daí isso aqui é uma inovação, mais uma do Milton Friedman, porque antes não se colocava a inflação nessas questões de demanda por moeda. Parecia muito indiretamente lá para o Keynes, lá por precaução e coisa do tipo. Mas não era um foco. Então Milton Friedman traz a inflação mais em destaque. Então, segundo custo de oportunidade da moeda é a inflação, porque se eu estou em moeda, além de deixar de ganhar aquilo que eu poderia estar ganhando se eu tivesse aplicado a moeda em algum lugar, a moeda em si vai perdendo poder de compra, por estar parada. Então, a minha demanda por moeda, ela é inversamente proporcional a estes dois pontos. Quanto maior a taxa de retorno de ativos financeiros, maior é o custo de oportunidade. Então, se a Selic está em 1%, se eu fico em moeda, eu estou abrindo mão, mais ou menos, de 1% de rendimento. O DI vai estar ali perto e tal. Mas se a Selic está em 20%, daí você está num rendimento, né, muito mais alto, você está deixando de ganhar muito com a sua moeda parada. E a inflação também. Quanto maior a inflação, menos eu vou querer ter moeda, porque ela está perdendo o poder de compra. Eu vou querer algo, provavelmente um ativo financeiro, de preferência indexado à inflação, para eu me proteger da inflação. E por fim, ponto 4, outros fatores que afetam a utilidade da moeda. Aumento na incerteza, então, se está mais incerto o ambiente econômico, eu vou querer ter mais moeda, mais ou menos na linha lá do Keynes da demanda precaucional. Então, a demanda por moeda do Friedman, se fosse fazer uma equação, seria como esta aqui. A demanda por moeda, e daí, ó, uma coisa interessante. Ele bota a demanda por moeda em termos reais. É a demanda por moeda dividido pelo nível de preços. Na verdade, não seria exatamente uma demanda por moeda, seria uma demanda por poder de compra, digamos assim, ou por liquidez. Ela é uma função desses 5 termos aqui. O Y, que é a renda permanente, o W, que é aquela razão entre riqueza humana e não humana, o R, que dá para entender como a taxa básica de juros ou algum outro índice de retorno financeiro, que é um custo de oportunidade, a inflação, e o U, que seria outros fatores, né, que afetam a utilidade. Daí, basicamente, incerteza e demais expectativas. Então, diferenças em relação a outras abordagens anteriores à do Friedman. É renda permanente, não é qualquer renda, não é toda a renda corrente, é a permanente. Essa questão de riqueza humana e não humana. E a questão da inflação, que ainda não tinha aparecido. Tranquilo, gente? Dúvidas? Vocês estão tão caladinhos hoje. Vocês estão com dó, que eu tô gripado? Eu tô dando aula mesmo, tendo um atestado. Sim, eu tô com muita dó, professor. Hã? Eu tô com muita dó, sinceramente, eu tô com dó. É por isso que eu tô me segurando. Eu não estou usando meu atestado. Cadê meu atestado? Será que ele tá aqui do lado? Eu tinha ele aqui do lado. Perdi meu atestado. Aí, ó, por isso que eu não tô usando meu atestado. Eu perco meu atestado. Ele tava aqui até agora, eu ia mostrar. O Ismael não tá triste pela doença, né? Fique doente, mas pelo Grêmio. Não, mas eu já tinha aceitado já que ia cair. Bom, gente, a Ana tá dizendo, professor, vai descansar. Eu realmente tô querendo parar por aqui, porque tô aqui. Mas, assim, vamos tirar dúvida, gente, só para não ficar uma aula assim, que daí, senão, eu poderia ter gravado isso, né? Então, João, eu sei que você tá com dúvidas, tire suas dúvidas, por favor. Quem mais tem... Quem que levantou? Alguém levantou? A aula tá tranquilo, eu que levantei. Tá tranquilo. Melhor se eu acabar ela por aqui e semana que vem, logo no início da aula, a gente tira dúvidas, tá ligado? Acho muito melhor. Vocês que sabem. Eu aguento mais uns 10 minutos aí, mas se por vocês está tranquilo, por mim também. Daí, aula que vem, a gente começa aqui. Esse tema eu não vou entrar agora, porque ele é grande. Ó. Tem slide pra caramba aqui. Daí, se eu entrar aqui, não sai mais. Na verdade, isso aqui é o grosso da aula. Então, hoje foi só uma introdução, gente. Eu passei só para dar um oi mesmo. Enfim, vocês terem uma aula. A gravação da aula demora quanto tempo a ser disponibilizada? Ana, varia muito. Depende que o Google, depois que aparece isso no meu Google Drive, às vezes aparece 10 minutos depois. Às vezes no outro dia. Então, eu realmente não tenho como te precisar. Vai do que der na telha do Google. Bom, gente, então é isso. Desculpa aí a aula curta, mas realmente é algo que sai total do controle, né? Ninguém quer estar doente.
ficar de cama e tomando remédio e preocupado com Covid e coisas do tipo. Mas esse não queria deixar de dar uma aulinha ainda que curto para vocês. Então, semana que vem... é a chamada, né? Botem aí o nome de vocês, eu ia esquecendo. Botem, obrigado, gente, pelos desejos de melhora. Botem aí nome completo, por favor, para ter a chamada. E é isso por esta semana. Da semana que vem, aí eu entro bem aquecido, preparado para uma aula que vá longe. Tranquilo, gente? Então é isso. Quem botou o nome na chamada, boa noite, nos vemos semana que vem. Até a próxima. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite, professor. Melhoras. Valeu, obrigado, até mais. Boa noite, professor. Melhor. Até semana que vem. Valeu, até mais.